Daniel, capítulo 12. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Versículo 4. Intitulado de O Tempo do Fim, o capítulo de hoje revela a mais clara verdade de que este mundo de pecado possui uma data de vencimento, semelhante ao dia em que Jesus se levantou de seu trono, encerradas as 70 semanas proféticas ou 490 anos literais, quando o martírio de seu servo Estevão selou este momento. Ele novamente se levantará como Miguel, o comandante dos exércitos do céu, não mais para declarar a sentença sobre uma nação apenas, mas sobre toda a terra. Com solene silêncio, todo o céu ouvirá da boca do Senhor as palavras definitivas. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Os ímpios, então, andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Amós capítulo 8, versículo 12. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Aqueles que estiverem vivos por ocasião dos dias que sucederão o fim do tempo da graça, a última geração de falsos e verdadeiros adoradores, hão de experimentar em grande medida os terríveis resultados da ausência do Espírito Santo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Deus não abandonará os seus fiéis servos, todo aquele que tem o seu nome no livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Ainda que estes sintam-se como ovelhas sem pastor. A fé e a força ser-lhes-ão dadas na proporção de que necessitam. Coisas maravilhosas e grandiosas foram dadas a conhecer ao profeta Daniel, de modo que seu coração pulsava no desejo de entendê-las. Diante daquele que estava sobre as águas, o profeta obteve apenas um vislumbre do que precisava ser guardado e selado até o tempo do fim. Muitos se debruçaram sobre o livro de Daniel a fim de compreendê-lo. É provável que os magos do Oriente, Mateus capítulo 2, versículo 1, tenham obtido algum conhecimento sobre a chegada do Messias a partir do estudo deste livro profético, bem como Simeão, Lucas capítulo 2, versículo 25, e a profetisa Ana, Lucas capítulo 2, versículo 36. Cumprida boa parte das profecias sobre os reinos descritos neste livro, Jesus mesmo apontou o livro de Daniel como um livro que deva ser lido e entendido. Mateus capítulo 24, versículo 15. Portanto, chegaria o tempo em que o saber se multiplicaria com relação às profecias de Daniel. Não foi sem razão que o Senhor declarou ao profeta a seguinte bem-aventurança: Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Temos aqui mais um período profético, período que muitos consideram misterioso e também que tem sido passível de muitas conjecturas. Analisando, porém, conforme as demais profecias, segundo a linha historicista, temos que os 1290 anos e os 1335 dias proféticos, ou anos literais, se deram concomitante aos tempos proféticos dos 1260 anos, Daniel capítulo 7, versículo 25, e dos 2300 anos, Daniel capítulo 8, versículo 14, tendo início no ano 508 a.C., quando Clovis derrotou os visigodos arianos, implementando a união entre Igreja e Estado a fim de punir
os que consideravam hereges. Portanto, a contar deste ano, após os 1335 anos, chegamos ao ano de 1843, quando o mundo foi fortemente impactado pela mensagem milerita acerca da segunda vinda de Cristo, movimento que deu início à Igreja Adventista do Sétimo Dia. No livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Já no início de seu ministério terrestre, Jesus afirmou: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. E através de uma parábola, também classificou os prudentes como 5 virgens que, aguardando a chegada do noivo, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Mateus capítulo 25, versículo 4. A primeira voz angélica ordena: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. A obediência e o preparo, portanto, são 2 coisas imprescindíveis e que são os resultados inevitáveis de sabedoria e prudência. O fato de fazermos parte de uma igreja profética não nos concede um direito adquirido. Se fosse assim, não precisaríamos ser purificados, embranquecidos e provados. Se pela graça de Deus e obra do Espírito Santo não perseverarmos em praticar o conhecimento do santo, seremos semelhantes ao insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Mateus capítulo 7, versículo 26. Bem como, se não buscarmos incessantemente pelo poder do Espírito Santo, seremos como as virgens nécias, tendo a lâmpada nas mãos, mas sem o azeite para mantê-la acesa. Mateus capítulo 25, versículo 3. Nesses dias de crescente tensão e de sinais que apontam para o breve retorno de Cristo, os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, vigiando e orando e fazendo discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19, conforme a ordem do Mestre. Porque, como o apóstolo Paulo, eu estou bem certa de que nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Pois se perseverarmos, segundo a sua promessa, o Senhor nos fará resplandecer como o fulgor do firmamento, e seremos como as estrelas sempre e eternamente. Não sabemos o que nos espera neste tempo qual nunca houve, mas de uma coisa podemos ter certeza: as palavras do Senhor são fiéis e verdadeiras. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Lucas capítulo 18, versículo 7. Ó amados, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Despertai, últimos filhos de Deus, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, sábios dos últimos dias. 10 dias de oração, terceiro dia.
Oremos por nossos familiares e para que nossa família permaneça fiel e realizando o culto familiar diário. Rosana Garcia Barros.